E aí, pessoal, tudo bom? Bom, hoje teremos mais um grande episódio do Vamos ali tomar um cafezinho? E hoje o cafezinho é especial, gente. Ele é especial porque ele tem o meu coração, o profundo coração, porque não só é com um grande mentor que eu tive na minha carreira, e digo isso com muito orgulho, que ele me mentorou, me mentora até hoje, de Meu maneira Deus. indireta e direta. Rony Cunha Bueno. Ele, olha, o currículo dele, gente, ele vai falar aqui um pouquinho, mas hoje ele é sócio fundador da Orgânica, que é uma consultoria, e aqui a gente vai falar muito sobre o papel da mentoria na carreira dos executivos, do RH, e dos profissionais como um todo que buscam essa solução para desenvolvimento profissional, né? Então, Rony, seja muito bem-vindo. Obviamente é um grande orgulho para mim te ter aqui. Obrigada por topar esse bate-papo e fala um pouquinho aí pro pessoal quem que é o Rony e conta um pouquinho da tua história pra gente. Tá bom. Dirce, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Foi muito bom, né, todo o processo que a gente teve juntos e é muito bom estar aqui dividindo um pouco do que a gente tem vivido nesse lugar da mentoria, né? Para quem não me conhece, sou Rony Cunha Bueno. É, Minha carreira teve, né, altos e baixos no início, mas em algum momento ali entrei no fundo de um estacionamento onde a Netshoes funcionava. Tinha algumas lojas físicas, eu fui a primeira pessoa de marketing da Netshoes. Acelerei as vendas, a gente sentiu firmeza, fechamos as lojas físicas e fundamos a startup Netshoes, que cresceu de forma exponencial como uma startup. Em 5 anos fizemos 1 bilhão em vendas, que ajustando a inflação seria 2 bilhões hoje. É, Foi um case fenomenal, que eu aprendi muito nesse processo. E depois desse processo de 5 anos, eu resolvi repassar esse conhecimento para frente. Fundei a Orgânica há 12, 13 anos atrás, de uma forma para dar give back para as pessoas e para as empresas. Ajudamos um monte de startup, Enjoei, Hashdex, Leiturinha, Playkids, iFood, Doutor Consulta, Gup, LiveUp, um monte de startup bacana passou aqui com a gente. E de um tempo para cá, as empresas grandes começaram a buscar, né, a Orgânica. E aí a gente escreveu um livro, eu, Renato Mendes, um sócios, né, fundador aqui da Orgânica, que é o Mude ou Morra, que foi finalista do Prêmio Jabuti e best-seller. legal, parabéns. E a gente, tô aqui na Orgânica dando de volta ao mercado. Então, assim, essa é a minha sensação, é isso que eu estou fazendo. E de um tempo para cá, empresas grandes começaram a procurar, né? E quando empresas grandes começaram a procurar, veio com a ideia de transformação digital. E a transformação só acontece quando as pessoas se transformam juntos. E nessa ideia de se transformar, né, eu e a Priscila, que é minha sócia, a fundadora também está comigo até hoje, estamos juntos. A gente entendeu que a gente tinha que ser mentor das pessoas, dos líderes, das empresas que queriam se transformar rápido. Porque é muito dolorido fazer uma transformação rápida e a gente precisa estar muito próximo para acolher, para entender, para transformar, para fazer a transformação que as empresas tanto desejam e precisam no mercado. Então hoje a Orgânica ela foi se transformando e virou uma consultec de liderança. Então hoje a gente trabalha essa transformação para aumentar a potência das empresas. Legal. Legal. Bom, eu tenho bastante contato com a Orgânica, né? Somos parceiros aí Muito. e eu admiro muito o trabalho de vocês. É lindo ver o que vocês proporcionam para as pessoas e para as empresas. E estar conectada a esse ecossistema é um grande prazer. E aí eu acho que já tive também no papel de RH, né? Sim, E já tive também no papel de colaboradora. E já tive no papel de líder também. também. E nesse mercado, né, hoje, onde grande parte das promoções, né, internas acabam acontecendo organicamente, né, é um ambiente vivo, as promoções vão acontecendo de acordo com a visão da liderança e muitas das vezes as pessoas não controlam as suas carreiras, né.
E aí, quando você vê o impacto da mentoria na transformação da carreira das pessoas, assim, efetivamente, deve ser incrível. E acho que você deve ter sido mentorado também por algumas mentes brilhantes que também te fizeram chegar onde você está hoje. Como que foi esse processo todo de construção de mentoria, de desenvolver pessoas nesse sentido e para você ter passado por esse processo, assim? Então, Dirce, eu acho que eu montei, né, como eu falei, a orgânica para dar de volta. E eu tô dando de volta algo que eu não tive. Acho que essa é a palavra. Eu acho que quem já trabalhou numa startup sabe, né? É muito bonito por fora, mas muito doloroso por dentro, né? É muito rápido, cresce muito rápido. Você trabalhando na Cantu, crescimento acelerado, e isso exige demais das pessoas, né? A gente foi de zero, quase zero, né? Uma empresa pequena, 2 bi muito rápido, né? Você cresce muito rápido e exige que as pessoas que estão lá dentro cresçam muito rápido junto com a empresa. E eu fui muito exigido nesse lugar e fui conseguindo. E até um certo momento que chegou alguns profissionais do mercado e a empresa começou a ficar muito política, né? E a gente era uma empresa muito fazedora. E do nada começou a ficar muito política e não entendia esse movimento. E chegou uma vez uma pessoa sênior que estava fazendo todo esse movimento, inclusive do outro lado, falou assim, mas não tem ninguém te mentorando? E eu falei, cara, não. E ele falou, você não tem um tio, um pai, alguém para te mentorar? Eu falei, caramba. Meu pai, meu tio, não tem. Eu fiquei nessa e me senti muito sozinho, né? Num momento que foi muito difícil, porque era uma turma nova vindo, né? No contexto de uma startup crescendo, e prometeram profundo, uma loucura, vamos dizer assim. Eu vou entrar em detalhes. Puta, eu não acreditava, entrei em muita zona de conflito, que acabou, né, levando a minha saída da Netshoes, que foi a segunda coisa, a melhor coisa que aconteceu na minha carreira. A primeira foi entrar na Netshoes, depois sair muito super bom também. Mas me marcou muito isso, não ter tido um apoio, né, que eu precisava. E por isso que depois eu montei a Orgânica, para dar apoio aos empreendedores, aos fundadores de startup, para que eles possam crescer com alguém que já passou por aquilo, tá junto e ajudar o crescimento. Então veio muito de uma dor pessoal, sabe aquela coisa. Pô, de onde veio a ideia? Veio de uma dor pessoal, uma dor minha, de sentir sozinho, de não se sentir amparado, não ter com quem conversar, com quem trocar, porque às vezes você vai para casa, vai dividir com quem? Com o cônjuge faz outra coisa, e não quer ficar trocando todo dia com você sobre trabalho, né? Então, esse lugar solitário, né, e não ter um lugar seguro para trocar, foi que eu senti muita falta, e foi isso que eu vim construir depois. E outra pergunta que você trouxe, né, e a alegria de chegar. Acho que semana passada eu estava conversando com a Priscila. Poxa, teve uma mentorada que eu fui a segunda pessoa a saber que ela está grávida. Eu fui a primeira pessoa a saber de uma outra mentorada que ela foi promovida. Outro também que teve um bônus, um mérito também, foi o primeiro a saber. É muito gostoso também estar nesse lugar. É muito bom. É muito bom ser parceiro, leal, né, de estar junto, e quando a pessoa conquista, ela te liga e fala, cara, conseguimos. Consegui a promoção, consegui isso, consegui aquilo, estou feliz. Então, é um lugar muito gratificante, esse lugar. A gente vibra junto, mentor, né? A gente vibra junto, a gente torce Correto. junto. A gente quer o sucesso, né, de quem está com a gente. Então, é muito gostoso. Legal, é muito bom. Legal. Eu sempre tive excelentes líderes que me mentoraram, assim. Eu destaco a minha carreira, principalmente na Porto Belo, assim, eu sempre tive líderes brilhantes. Inclusive, um desses meus mentores me mandou mensagem ontem, assim, ei, sumida. Então, são pessoas, assim, que eu mantenho na minha vida pessoal pela representatividade o fato de eles terem me mentorado. Isso mudou drasticamente a minha visão de carreira, né? E me tirou do conforto em inúmeros momentos. E às vezes a gente acha, não, vou procurar uma mentoria e tá tudo certo, né? Queria muito que fosse, mas eu tive, sei lá, eu acho que no mínimo eu destaco aqui uns 5 a 6 mentores ao longo da minha carreira, no mínimo. Então, é um processo cíclico, né? E não necessariamente
o mentor, ele adota um papel só naquele momento, né? Você continua a relação e, de alguma forma, essas pessoas te mentoram ao longo da tua carreira, né? Não necessariamente só na sessão, né? Mas eu acho difícil, por exemplo, para os executivos hoje conseguirem parar e se desenvolverem para conseguir serem bons mentores também. Não necessariamente só para o time deles, mas também para outras pessoas, né? E